Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, este é o programa Vida de Bicho e nós vamos mostrar os trabalhos realizados aqui no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres localizado na cidade de Assis. Hoje eu vou trazer alguns assuntos interessantes, como a recepção aí de um gatinho silvestre ameaçado de extinção, que chegou pra gente aí, está sendo cuidado. Vou mostrar também para vocês como cuidar de répteis nesse período agora de inverno. É uma dúvida que está gerando, o pessoal tem ligado pra gente, falando que seu animalzinho está apático, está tristonho. Na verdade, é esse período de inverno agora que a gente tem que ter alguns cuidados especiais que eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar também o resultado do tratamento, da reabilitação daqueles filhotinhos de coruja que chegou pra gente, que está sendo cuidado, estão evoluindo bem e acredito que dentro em breve nós estaremos fazendo um programa com a soltura desses animais. Fique ligado, vem com a gente e eu vou mostrar para vocês esses assuntos interessantes. Vamos lá ver? Bom pessoal, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui é um animalzinho interessante que aqui na região tem bastante. Dentro dessa linha, né, de gato silvestre, que também é ameaçado de extinção, praticamente na região a gente tem quase todos, embora há dúvidas ainda se existe a onça pintada ou não. Embora existe aí informações de bastante avistamentos na região, mas não tem até o presente momento aqui da região nossa alguma onça pintada, ou filhote, ou foto, filmagem, armadilha fotográfica, alguma coisa assim, que comprova que realmente teve uma onça pintada aqui na região, embora não é difícil de aparecer. Mas a grande quantidade de gatos silvestres que a gente tem aqui na região, praticamente todos estão ameaçados de extinção. Então nós temos aí o gato maracajá, nós temos o gato do mato pequeno, né? Tem o gato do mato pequeno, que é uma subespécie, que ele é um pouquinho maior do que o gato pequeno tradicional aqui da região. Nós temos o gato murisco, que é um gato preto, né? Ou também chamado de... Está querendo sair aqui já. Gato murisco, que é um gato melânico, né? Na verdade ele não tem pinta, não tem nada, de uma cor só. A jaguatirica, que por incrível que pareça, a lista federal tirou como ameaçada de extinção, embora a gente ache que não, que realmente eles estão na linha de extinção, até por causa do seu ambiente que está sendo degradado. E a onça parda, que tem demais aqui na região, que essa agora é a época, né, no começo de abril, é a época que esses filhotes começam a aparecer pra gente aqui. E associado a isso está a questão não só da queimada, mas também da colheita da cana. E esses bichos eles ficam abrigados ali, e quando começa a colher a cana eles acabam aparecendo. E pra gente chegou esse filhotinho de gato maracajá, né? Eu vou tirar ele aqui, ó, porque na verdade ele já está achando que vai dar a mamadeira para ele, é bem pequenininho ainda. Então ele requer bastante cuidado. Ele chegou essa semana agora, chegou bem fraquinho. Segundo informações, alguém encontrou ele lá na beira de um rio, né? Sozinho, sem a mãe. Pode ver que ele é bem arisco, isso aqui é muito bom. Estava na beira do rio, sem a presença da mãe ali por perto. E acabaram encontrando ele, a pessoa ficou com dó e acabou levando ele para casa, cuidou lá uns 2 dias e entregou na Polícia Ambiental, e a Polícia Ambiental fez o encaminhamento aqui para APAS. Esse gatinho aqui, ele vai bem, né? Ele já está se alimentando com comida sólida, no caso carne, né, de ave e carne bovina moída, e também ele está bebendo bastante água, né, que isso é importantíssimo, a hidratação, e ele está também fazendo o cocô e o xixi certinho, sem precisar estimular. Porque no caso, quando eles são bem filhotes, né, à medida que a gente vai dando a mamadeira, a gente vai passando uma gaze com aguinha quente para estimular, para imitar a língua da mãe, para poder ele fazer o cocô e o xixi. E nesse caso aqui, esse comportamento dele agressivo, de tentar se esquivar, de tentar arranhar, é muito bom. Por quê? É graças a esse movimento, essa agressividade e essa recusa de contato manual é que vai permitir com que a gente faça a soltura dele o mais rápido possível, porque ele não tem vínculo com o ser humano, e hoje o ser humano para ele é um sinônimo de ameaça. Até já vou colocar ele aqui para ele não estressar tanto, para ele não se machucar, né? E isso aqui é importante. Então, esse gato, para o programa de reprodução em cativeiro já não daria certo, porque esse aqui ele é bem selvagenzinho, mas para soltura é espetacular. Esse é o comportamento que a gente espera
não só o nosso centro aqui, mas qualquer um outro centro de conservação de espécies, é esse movimento e essas atitudes dele é que vai permitir com que ele não tenha vínculo com o ser humano, que ele não se acostume com o ser humano, consequentemente você pode fazer a soltura e o ser humano para ele não vai ser sinônimo de comida, né? Na verdade ele acha que a gente está prendendo, está agredindo, e é isso, essa raiva, esse nervosismo, esse estresse que ele está passando nesse exato momento, por contato com o ser humano, vai permitir com que quando você soltar ele no mato, ele não vai querer se aproximar de ser humano, porque o ser humano pode pegar, pode segurar, e isso aí ele não quer. Então a gente, no caso desse gatinho, a gente acredita que ele vai ter um sucesso, né? Se ele chegar na fase da soltura, que é com 7, 8 meses, ele deve ter agora em torno de 2 meses e meio, 3 meses, quando a gente fazer a soltura, para ele voltar para a cidade vai ser muito difícil. Então, o sucesso na soltura vai ser muito bom. Então, daqui uns dias agora a gente já coloca um microchip nele, aí ele passa por um programa de soltura, que são 5 fases, né? A gente vai acompanhando na primeira fase, se ele já come sozinho, se ele já sabe abater a presa, no caso o pintinho, o filhotinho de codorna, até o ratinho mesmo, ratinho branco de laboratório. Se ele já sabe abater, se ele sabe já se esquivar do ser humano, você vai tentar pegar, ele não quer contato. E se perceber que ele já atingiu essas 5 fases, que são algumas coisas que são analisadas para soltura, ele é colocado no programa de soltura, faz a soltura numa área próxima de onde ele foi encontrado e depois a gente faz um monitoramento. Às vezes é possível, às vezes não. Monitoramento a gente já só consegue com animal de grande porte, porque você pode colocar coleira com radiotransmissor, mas nesse caso, como ele fica no máximo desse tamanho, então não tem condições de colocar uma coleira grande, né? Fica muito pesado a radiocoleira, então a gente não consegue monitorar. Mas na medida do possível, se aparecer em algum lugar, se ele for capturado novamente, né? Futuramente aí, a gente passa o leitor de microchip e sabe se é um animal ou não que passou, não só na APAS, mas uma outra instituição que tem programa de conservação de espécies de soltura. Então a gente acredita que por essa agressividade dele, por ele não gerar vínculo com o ser humano, a gente vai conseguir sucesso muito satisfatório na soltura, e com isso aí, é uma fêmea, né? A gente acredita que vai perpetuar a espécie na região, quem sabe futuramente livrando esses animais da lista dos ameaçados de extinção, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o território nacional. Pessoal, nessa semana nós recebemos aí 2 ligações de pessoas que têm esse tipo de bichinho, né, esse tipo de animal em casa, e surgiu aí algumas dúvidas com relação a esse tipo de réptil, né? Esse aqui na verdade é um tigre d'água, com relação a como tratar desses animais. A preocupação maior das pessoas que ligaram nessa semana era o seguinte, que esse bichinho parou de comer, não queria se alimentar nem de camarão, não queria se alimentar de pedacinho de carne, não queria se alimentar de verdura e apático, parado no cantinho do terrário ou do aquário, ou até mesmo do vivário, né? Que é como se fosse um aquário e terrário junto. Mas existem algumas coisas nesse tipo de animal que a gente precisa analisar, e até para efeito de conhecimento eu vou passar para vocês como que funciona. Bom, a primeira coisa que acontece nesse animal é que a pessoa que adquire um tigrinho d'água desse acha que ele vai ficar a vida toda do mesmo tamanho. Na verdade, esse tigre d'água, quando eles saem do ovinho, ele tem o tamanho, às vezes, de uma moedinha de 5 centavos. É muito pequenininho, né? Às vezes o tamanho do dedão, da unha do dedão, ele é muito pequeno. E em pouco tempo, ele cresce. Esse animalzinho aqui, ele vem dos Estados Unidos. Existe também os tracajás ou o tigre d'água brasileiro. Então esse animal ele não pode ser solto na natureza, inclusive é crime se a gente fazer a soltura dele no meio natural. Se você não quiser mais, você encaminha para um centro, como a APAS, por exemplo, que a gente continua cuidando. Agora, esse animal na natureza, ele pode cruzar com o tigre d'água brasileiro e gerar uma nova espécie, e isso é crime. Então, às vezes a pessoa vai lá, compra, né, bem pequenininho, bonitinho, bem verdinho, e coloca no seu aquário. E aí no aquário ele vai crescendo. A finalidade dele
crescer muito rápido em pouco tempo para ele poder se defender na natureza. Então, no primeiro ano, praticamente, esse aqui, ó, ele tem menos de um ano, ele já cresceu pelo menos umas 40 vezes o tamanho de quando ele chegou aqui pra gente. E muita gente não sabe, às vezes, como é que cuida desse animal. Às vezes acha que ele come alface, come tomate. Isso aí quem come é o jabuti. É a tartaruga brasileira, né? O jabuti tartaruga, na verdade, são todos aqueles que vivem na água. E a pessoa compra e quer dar alface para eles, e tomate, e verdura. Na verdade, eles são carnívoros, só se alimenta com proteína animal. Então, camarão, ração específica para eles, aí, pedacinhos de carne e tal. Outro erro que a pessoa comete é achar que porque ela é de água, então compra o aquário e enche de água até nessa altura aqui e não coloca nenhuma pedra, nenhum anteparo, uma tabuinha, alguma coisa para eles poderem subir, porque eles não ficam o tempo todo nadando na natureza, eles só entram na água pelo seguinte, para caçar, né, para poder pegar um peixinho ou pegar às vezes até algum animalzinho que morreu e está flutuando na água para eles comer, porque são também comedores de animais mortos. E às vezes ele entra na água também para regular a temperatura. Ele não tem o sangue igual ao nosso quente, né? O sangue dele acompanha a temperatura do ambiente. Então o que acontece? Eles ficam no sol pela manhã e quando o casco aquece demais, né? Então eles pulam na água para resfriar e refrigerar o sangue, porque senão o sangue esquenta demais. Quando ele percebe que o sangue esfriou bastante, ele volta para uma pedra, para uma tábua, um toco, ou às vezes na areia, na margem do rio, né, no seu ambiente natural, e aí eles fazem essa termorregulação. Eles entram na água, resfria, sai da água, aquece e assim vai o dia todo. Então por isso que é ideal você, se for comprar a tartaruguinha, primeiro comprar no lugar onde tem a nota fiscal, onde o bicho realmente é considerado que veio, tenha certeza que veio de um criador legalizado, para não contribuir com o tráfico nacional e internacional de animais. Se o estabelecimento tiver tudo certinho, credenciado, com nota fiscal, então você compra o terrário, né, ou o vivário, ou até mesmo um aquário, mas que tenha uma plaquinha, né, aqui nessa região, aqui mais ou menos, que você pode encher até um pouquinho antes dela, para quando ele quiser aquecer, então ele sobe na plaquinha, quando eles quiserem resfriar o casco, eles entram na água. E o interessante, tem que colocar uma lâmpadazinha, que já existe lâmpadas especiais, né? Nessa parte mais alta onde ele vai ficar repousando, vamos dizer assim. Então ele vai sair da água, vem para baixo da lâmpada, aquece. Quando ele estiver muito quente, ele entra na água. Então sempre assim, água para lá, a parte sólida para cá, calor para cá, água para lá, para ele fazer essa termorregulação. E essa termorregulação vai ajudar, inclusive, na digestão daquilo que ele vai comer, seja o camarão, a carne ou a ração especializada. E quando a pessoa percebe, já tem um bicho desse tamanho, com um ano e meio, num aquarinho desse tamanho aqui. Aí o que a pessoa faz? Solta em qualquer lugar. Num laguinho mais próximo, num rio, e acaba dando desequilíbrio ecológico, porque esse animal não é brasileiro. A gente orienta assim, animal de pet, qual animal que eu posso ter em casa que seria o mais legal? O gato e o cachorro. Esse é o animal mais legal porque eles gostam de convívio com seres humanos e a legislação também não é tão regulamentada para esse tipo de animal de pet, animal de companhia. Agora esse animal aqui, assim como outros, iguanas, serpentes, são répteis, jacarés, né, que tem alguns lugares até que vem jacaré. Então eles são répteis. Então assim, o réptil por si próprio ele não gosta de ter vínculo afetivo com seres humanos. E às vezes esse bichinho aqui, o que muita gente não sabe, às vezes acha que eles são inofensivos, mas não são. Se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver, ó, a unha é bem comprida, que não tem como ficar cortando, porque se cortar vai causar um sangramento, vai dar hemorragia. E tem um detalhe, eles mordem também. É o contrário de que muita gente imagina, acha que a tartaruga não tem condições, por não ter o dente, né, igual o cachorro, que não tem condições de cortar. Existem tartarugas mordedoras norte-americanas que ela arranca pedaço da pessoa quando morde. E na verdade, dentro dessa boquinha aqui, a parte do lábio aqui é como se fosse uma tesoura, né, cortando, né? E lá no céu da boca ela tem alguns ganchinhos, né, uns dentinhos virados para trás, que por quê? Como ela não tem como pegar, segurar com a mãozinha e rasgar, então ela morde e faz o movimento com a cabeça, como os peixes, e esses dentes virados para trás são espinhos parecidos com o dente que fica no céu da boca. A função é arrancar pedaços da carne
e comer. Então a gente orienta, né? Porque às vezes a criancinha pega isso aqui, tartaruguinha, fulaninha de tal, aí vai querer dar um beijinho, aí acaba tomando uma mordida na boca ou o olho, né? Um arranhão no olho aí, que pode acabar causando ferimento leve até ferimento grave. Existem relatos de iguanas, né? Aqueles lagartinhos verdes que o pessoal cria, coloca às vezes no ombro para tomar um sol, sai com ele, coloca na coleira, às vezes ele cisma e sai correndo. Nessa de sair correndo ele passa a unha e já existe relatos de criança que perdeu a visão por causa de unha de iguana. Então o que a gente orienta? Esse bichinho aqui é norte-americano, deveria ter ficado lá, não deveria ter vindo para o Brasil. Esse aqui mesmo é vítima de tráfico, né? Veio de um criador clandestino ali no sul do Paraná e veio aqui pra gente. Então, às vezes a gente vê o pessoal vendendo na rua, dentro de saquinho tal, e não se dá conta que esses bichos são animais, que é proibida a venda, e é animal também que está na lista dos ameaçados de extinção em alguns países, né? E também faz parte aí dessa grande rede de tráfico nacional e internacional de animais. Então, antes de adquirir um animalzinho desse, é bom se informar primeiro. Eu oriento o seguinte: animal exótico, como cobras, iguanas, lagartos, macaco, são animais que precisam estar na natureza. Eles, quando chega na fase da reprodução, na fase que os hormônios estão à flor da pele, que eles precisam fazer a cópula, ou cruzar, ou do parceiro, eles começam a atacar. Animal silvestre foi feito para viver no mato e todos eles têm um certo risco. Um é a unha, outro é o dente, outro pode ser o veneno, dependendo do bicho. Então a gente orienta para que, quando for adquirir um animal, adquira aquele que não vai dar problema, e depois você vai ficar com aquele animal na mão sem ter para onde destinar, não podendo soltar em qualquer lugar, inclusive passivo de sanções aí criminais se esse animal não tiver uma procedência correta. Pessoal, lembra do último programa que a gente mostrou para vocês os filhotinhos de coruja branca, ou também chamado de suindara, que chegaram bem pequenininhos, bem debilitados, bem novinhos? Então, nós vamos mostrar agora, no decorrer desse período, entre um programa e outro, a evolução deles. Eles estão crescendo super bem, você já pode estar até ouvindo aqui o barulho, e estão se alimentando bem. Alguns ficaram bem dependentes da gente, né? Então precisa desse contato manual na hora da alimentação, mas o maiorzinho aqui já está crescendo já a peninha definitiva dele, mas ele está bem arisco, isso pra gente é muito bom. Então, para mostrar para vocês aqui, vamos pegar o maior, com certo cuidado já, porque ele já está machucando a gente com essa unha gigante dele, né? Nós temos aqui o mais chorão, né? Que é o tamanho intermediário. Nós temos um aqui que parece uma bolinha de pena. E aquele menorzinho, o mais fraquinho de todos, olha o tamanho que já está, praticamente o tamanho da minha mão fechada. Eles estão indo bem, estão se alimentando bem, né? No caso desse aqui já está formando a famosa cara de maçã, né? O rosto de maçã ou o rosto de coração, né? Na verdade, essas penas ela tem uma finalidade, o ouvido está bem aqui embaixo. Então, quando ele recebe o barulho, né, o deslocamento do som, a onda de som, bate nessa pena e canaliza para o ouvido. Essa é a finalidade dessa carinha de maçã e essas penas aqui. Então, já está começando a surgir, ó, as peninhas que vai servir para a fase adulta, e também, ó, a asinha também, a peninha da asa também já está tomando o formato de uma asa mesmo, de uma ave de rapina. Eles estão achando que vai dar comida, ó, por isso que eles já estão beliscando aqui, ó. Esses é o que eu falei, ó, bem dependente do ser humano, né? Então eles já procuram comida. Esse aqui, o menorzinho. No entanto, já esse aqui, ó, esse aqui ele já está mais arisco, e o grande, claro, né? Já querendo machucar a gente com essa unha gigantesca aqui. Isso pra gente, a gente fica feliz com isso, inclusive, porque são essas unhas aqui que eles vão precisar pra vida toda. Olha lá, ó. Ele já está até querendo beliscar e fechar a unha aqui no meu dedo. E isso aqui machuca. Não tem como ficar cortando a pontinha, porque se tentar cortar, começa o sangramento aqui, pode dar uma hemorragia. E a gente também não procura não cortar, porque o objetivo deles é devolver para a natureza. Então, é bom que fique com a unha, é bom que tenta arranhar a gente, é bom que tenta se defender,
né? Porque a finalidade maior aqui é para a soltura. Então a gente acredita que daqui mais ou menos uns 4 meses, quando toda a pena crescer, né, das asas, quando ele tirar essa pluminha parecida com algodão aqui, ó, e começar a nascer a pena definitiva, como os das asas, a gente já começa a colocar eles no viveiro intermediário, que é o viveiro para aprender a voar. E a partir daí eles entram no programa de soltura, que é aquela mesma 5 fases da soltura. Eles procuram animais, eles abatem os animais que são oferecidos, eles já vivem em comunidade com outra coruja, já sabe caçar, já está voando bem. Se responder esse questionário tudo com positivo, tudo com sim, significa então que eles estão aptos à soltura. Mas a gente acredita que esse tipo de coruja aqui, não só a coruja suindara, mas também a coruja buraqueira, elas gostam de proximidades com o ser humano. Tanto que a gente vê, às vezes nas igrejas, às vezes em alguma indústria, ou às vezes em lugar que tem estrutura metálica ou estrutura de concreto muito alta, a presença desse tipo de coruja branca. Porque a coruja branca, ele sempre associa o ser humano à presa para eles. Por exemplo, em sítio a gente vai encontrar bastante, porque às vezes no sítio o descarte ali de alimentação, o descarte de comida é feito meio de qualquer jeito e acumula rato. E acumulando rato, então elas vêm atrás do rato para se alimentar. E essas aqui, mesmo elas criando proximidade com o ser humano, a gente pode soltar. Geralmente esses tipos de coruja a gente solta aqui na APAS mesmo, até para eles fazer o controle dos roedores aqui. Inclusive a gente há muito tempo não tem problema com ratos aqui na APAS, exatamente porque às vezes suindara sem asa, às vezes sem uma patinha, às vezes com o bico defeituoso, a gente solta aqui e elas acabam fazendo esse controle natural pra gente. Além do que o rato também não é bobo, né? Ele pressente a presença, ouve o barulho, sente o cheiro da coruja, e o rato, claro que não vai ficar onde tem coruja, porque ele vai ser presa fácil. Essa coruja aqui, para quem tem propriedade rural, não existe aquele negócio de, apesar de alguns lugares ela ser chamada de rasga-mortalha, mas não são corujas que comem cadáveres humanos, como algumas regiões acreditam, né? Rasga-mortalha, porque ela abre o caixão, ela rasga o pano do morto, não tem nada a ver. Isso aí são lendas urbanas e crendices populares. Então tem uma certa superstição com relação a esse animal, com essa ave. Onde tem coruja e ela grita, alguém vai morrer, nada disso. Na verdade, é ação benéfica. Numa noite, uma coruja dessa pode abater até 8 ratos, né? Isso tanto dos ratinho camundonguinho, o pequeno, como as ratazanas também. Principalmente quando tem filhote, eles numa noite chegam a pegar 8 ratazanas para tratar dos filhotes. Então, na verdade, é um animal benéfico para o ser humano, que não poderia ser removido, não causa morte para ninguém, não é um anunciador de um falecimento de alguém, não tem nada a ver. Isso aí são crendices populares e lendas urbanas. Na verdade, são animais benéficos ao ser humano, que está fazendo o seu papel na natureza aí, do controle de pragas, e uma dessas pragas são os ratos, que são nocivos para o ser humano, transmitindo aí doenças graves, por exemplo, como a leptospirose, clamídia, e dentre outras doenças que têm atacado aí, não só aqui na região, mas no estado de São Paulo e no Brasil também. Pessoal, gostou do programa de hoje? Interessante, né? Nós vamos trazer outros assuntos relacionados a esses animais considerados pets, né? Animais exóticos e silvestres considerados pet, animais de companhia, animais domesticáveis, para a gente trazer algumas dicas que nem sempre a gente encontra essas dicas lá nos locais onde às vezes são adquiridos esses animais. Então, como está tendo uma procura muito grande por parte dos telespectadores, então a gente vai falar sobre, nos próximos programas, sobre esses cuidados com esse animal adquirido, porque, queira ou não, são animais que dependem de um cuidado mais especial, que não é aquele que é costumeiro já com relação a gato e cachorro. Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato conosco, é só ligar para um desses telefones, falar com o Marinho, com a Natália. Se você tiver algum problema, alguma dúvida com um animal, às vezes que está aparecendo na sua região, no seu sítio, chácara, dentro da cidade, às vezes um animal que você tem
né, que é legalizado e que você tem alguma dúvida com relação ao tratamento, algum probleminha que está acontecendo, entre em contato com a gente. Se você tem um animal que você não quer mais, porque você viu que a função dele é devolvê-lo para a natureza ou para pelo menos ele ter contato com outros da mesma espécie e você quer abrir mão da guarda, não tem problema. O procedimento é simples. Você procura a Polícia Ambiental e faz um documento que é chamado entrega voluntária, que não gera multa, não gera crime ambiental, na verdade é uma anistia, porque você está se prontificando a entregar e isso daí não vai ter nenhum custo e nenhum problema criminal. A gente sempre orienta para que não adquira animais de algum comércio clandestino, ou às vezes pela internet, porque sem você saber, você pode estar contribuindo com a rede nacional e internacional de tráfico de animais. Então, se tiver que adquirir um animal, adquira de um criador legalizado e devidamente credenciado. Embora não é a época, mas é sempre bom a gente manter aquele nosso lema, né? Porque infelizmente, semanalmente, às vezes até diariamente, a gente tem recebido aí apreensões de papagaios, maritacas, entre outros psitacídeos, que são parentes dos papagaios. Aquele nosso velho lema, que para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. Se você quiser ser um patrocinador, um ajudador aqui dessa causa tão nobre, que é cuidar de animais silvestres, se você quiser ser participante desse projeto grandioso de proteção à fauna, entre em contato conosco que a gente vai direcionar da melhor forma possível como você pode estar ajudando o projeto. Nós vamos trazer mais assuntos interessantes, teremos novidades, com certeza, nos próximos programas e eu conto com a sua presença e o seu prestígio. Muito obrigado.